Hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. O objetivo é chamar a atenção para os altos índices e também sobre o que se tem feito para combater o problema. Cerca de 8 casos de agressão ocorrem a cada hora no Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E é para falar sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Maria do Carmo Bittencourt, coordenadora do Centro Estadual de Referência da Mulher. Também com a gente Maria Aparecida Flores, diretora da Coordenadoria de Políticas para a Mulher de Canoas. E ainda a Grace Cavalheiro, assistente social do Centro de Referência da Mulher, Patrícia Esper. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas para essa conversa, que a gente começa justamente falando, Rodrigo, a gente sabe que os índices são muito altos e apesar do avanço da lei, de tanta informação acontecer, Maria do Carmo, por que ainda esses números são tão altos? Por que ainda existe violência contra a mulher? Bom, a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, é uma questão endêmica na nossa sociedade. Não é uma característica do Rio Grande do Sul, não é uma característica do Brasil e muito menos da América Latina. A gente tem muito claramente casos de violência contra a mulher no mundo inteiro, né? A violência é provocada pelo tipo de sociedade em que a gente tem, onde o pensamento machista ainda é muito forte, onde ainda a gente tem uma sociedade que se ordena com os homens em primeiro lugar e as mulheres em segundo. Então, a gente ainda tem uma sociedade que traz um ordenamento jurídico, social, até na escola, onde as mulheres ainda são tratadas como se elas fossem infantis, mesmo já sendo adultas, como se elas não pudessem assumir responsabilidades sobre si, e isso chega ao ponto de, numa relação afetiva, neste casal, este homem ainda se sentir a cabeça, ainda se sentir o comandante e ainda se sentir proprietário das mulheres. Pelo menos a gente vê que tem um avanço aí das mulheres também denunciando, tendo coragem para isso, não é, Rodrigo? Isso é verdade. E a gente também precisa entender como é que o nosso Estado atua em relação a esse assunto. Pois é, eu queria saber da Maria do Carmo, inclusive, sobre isso, né? Como é que o Estado vem enfrentando também, né, essa violência contra a mulher? Bom, o nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher que a gente chamou de Rede Lilás, né? Que a Rede Lilás é a rede onde a gente junta todos os órgãos do Estado que trabalham dentro do enfrentamento, a gente junta os órgãos da Segurança Pública, a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde. Todo mundo se reúne quase semanalmente para estar discutindo as questões que envolvem o Estado e também para estar fomentando que todos os municípios possam ter rede própria de enfrentamento, possam ter os equipamentos que são fundamentais para a gente fazer o atendimento, o acolhimento e o enfrentamento da violência dentro da segurança pública, que são as delegacias especializadas, os centros de referência de atendimento da mulher nos municípios, as casas-abrigo e, inclusive, a rede de atendimento de assistência social com os CREAS e os CRAS possam também estar se preparando para estar trabalhando com a mulher em situação de violência. Bom, a gente sabe, então, que os municípios têm que ter essa responsabilidade. A gente tem aqui o exemplo de Canoas, né, Maria Aparecida? Conta pra gente como é que o município também pensa as políticas públicas voltadas aí para o enfrentamento da violência contra a mulher. Bom, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Vanessa, Maria Helena. Nós, quando assumimos o governo em Canoas, em 2009, o nosso governo atendeu uma reivindicação histórica das mulheres de Canoas. Criou a Coordenadoria de Política para as Mulheres e esse órgão, que é ligado ao gabinete do prefeito, foi instalando os equipamentos de proteção às mulheres vítimas de violência, né? Nós instalamos a Casa Abrigo, que é a Casa Azul, instalamos o Centro de Referência, capacitamos agentes públicos da Polícia Civil, da Brigada e lideranças comunitárias para atuarem e para atenderem essas mulheres, né? E depois, no governo do Estado, nós tivemos a Patrulha Maria da Penha, que é, né, um serviço novo, mas que está atuando, e estamos instalando a Sala Lilás, né, a Sala Lilás e a Escuta Lilás, que é também uma iniciativa do governo do Estado, né,
uma do DML, né, e outra que é a Escuta Lilás, que é da DPPP. Por quê? Por que a Escuta Lilás? Porque a violência contra as mulheres normalmente acontece em finais de semana, onde ainda nós não temos a Delegacia da Mulher aberta para atender essas mulheres. O que é importante também é que cada município também tem a sua própria delegacia, né? Para atender especificamente a mulher. Mas como no final de semana não tem, a Delegacia da Mulher não está atendendo, nós, junto lá com a DPPA, que é um órgão do governo estadual, criamos a Sala Lilás. Então, essa mulher que vai ser atendida nos finais de semana, ela não vai mais ser ouvida junto com outras denúncias, com outras ocorrências. Ela vai ter lá uma pessoa capacitada, né, para humanizar esse atendimento. Ela vai ter lá um espaço onde as crianças podem estar brincando, ter uma sala com uma brinquedoteca para as crianças, né? Então, nós instalamos aí, junto com o governo do Estado, um atendimento humanizado para as mulheres que procuram e que denunciam nos finais de semana. E que é importante entender esse aspecto, porque a gente já ouviu aqui depoimentos de mulheres também que foram procurar ajuda em delegacias comuns e, na verdade, muitas vezes ouviram ali o que não foi muito bacana no momento, às vezes acabaram até desistindo dessa denúncia e que não pode seguir nesse caminho. A gente também está aqui com a Grace, que atua diretamente com essas mulheres, né, Grace? Conta pra gente qual que é o perfil da mulher que vocês costumam atender em Canoas. Quer dizer, é o mesmo perfil que a gente pode conferir em todo o nosso estado? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Rodrigo. Então, o nosso perfil, ele não é diferente do perfil nacional, né, daquilo que a gente já tem nas estatísticas, né? Então, são mulheres, geralmente numa situação de vulnerabilidade socioeconômica bastante elevada, né, mas não apenas, não exclusivamente. Hoje, o nosso centro de referência, ele atende. É importante também ressaltar que a Cida falou que é um serviço novo, né? Este mês nós completamos 3 anos de serviço em Canoas e nós já atendemos mais de 1.300 mulheres, né, só deste município. Então, assim, ele é um serviço que ele é pautado no atendimento às mulheres, ele compõe a rede, então, especializada de atendimento, né, de enfrentamento à violência, junto com as delegacias das mulheres, Patrulha Maria da Penha, né, a Casa Abrigo. Então, nós compomos essa rede, as mulheres chegam de forma espontânea ou então encaminhada pela própria rede do município. Né? Nesse serviço, então, nós acolhemos, fazemos uma escuta com elas e juntas elaboramos algumas estratégias de proteção. Né? Fazemos um plano, né, de prevenção de riscos juntamente com essas mulheres. E Grace, então, né, parte dessas políticas envolvem as casas-abrigo, que nos casos mais específicos, né, as mulheres acabam saindo de casa e ficando nessas casas. E em Canoas tem a Casa Azul. Eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente como é que funciona. Isso, Rodrigo, assim, quando é identificado que a mulher, né, que está em risco, que está sofrendo violência, ela não tem uma rede familiar protegida, né, ou não possui uma rede ampliada protegida, nós então encaminhamos essa mulher para o serviço de abrigagem. Ele é um serviço onde ela pode ficar pelo tempo que for necessário, porque a gente sabe que muitas mulheres não possuem essa rede fortalecida, né, a rede familiar fortalecida e protegida, até porque o agressor sabe, né, todos os contatos desta mulher. E essa mulher, ela pode levar os filhos para esse abrigo também? Como é que funciona esse aspecto? Sim, as mulheres podem levar os filhos, né? O único requisito, então, que nós temos para a entrada na casa-abrigo é que seja, sim, feito um boletim de ocorrência, né? Então, as mulheres, durante a semana, são atendidas pelo nosso equipamento, pelo centro de referência, onde se é feita uma avaliação, né, da situação de risco desta mulher e, juntamente com ela, então, é proposto, né, a possibilidade dela ir para uma casa-abrigo. Né? Sendo do consentimento dela e da vontade dela, então nós a encaminhamos. E Maria do Carmo, como fazer então para resgatar essa mulher, para que ela consiga voltar à sociedade, ela consiga retomar a vida dela? Quer dizer, como saber quanto tempo ela vai precisar desse abrigo, dessa proteção? Não tem como saber. Né? Na realidade, as mulheres vão vir para a situação de abrigagem numa medida de protetiva extrema, né? Que, inclusive, as delegadas solicitam, o próprio judiciário pode entrar com esse pedido. Né? O vir para a abrigagem é a medida, é a medida protetiva mais extrema. Ela está em risco de vida, ela os seus filhos estão correndo risco. Então, a gente tem uma rede hoje no estado de 15 casas-abrigo, né, que é uma rede pequena, que para receber todas as mulheres que hoje precisam se afastar
realmente do seu agressor e ter um tempo para que ela consiga reestruturar a sua vida, consiga repensar, consiga reestabelecer a sua rede, às vezes demora. Às vezes, com 2 semanas, 3 semanas, ela já consegue se organizar, está com tudo pronto, volta para a casa de um familiar e consegue recomeçar a tomar a sua vida. Às vezes demora 6 meses. E falando nessas casas-abrigo, né, a gente sabe aqui que na região, por exemplo, em Sapiranga e em Parobé, estão previstas a construção de 2 locais como esse. O que seria o ideal, Maria do Carmo, que realmente tivesse uma casa-abrigo em cada município? Não vai ser necessário, né? A partir do momento que a gente tiver uma rede de proteção fortalecida e que as mulheres comecem a fazer o que já está acontecendo, denunciar cada vez mais cedo, buscar a proteção e buscar o rompimento das relações que são relações violentas cada vez mais cedo, tá? Cada vez menos a gente vai precisar de casa-abrigo. Mas hoje, a gente não precisa, até pelo número de ocorrências que a gente tem, a gente não precisa de uma casa-abrigo em cada cidade. Mas a gente vai precisar de mais casa-abrigo no Rio Grande do Sul, aos moldes do que está sendo construído em Sapiranga, que é uma casa-abrigo regional, onde se tem um consórcio de municípios da região metropolitana, deste lado aqui da região metropolitana, aqui do Vale dos Sinos. E as mulheres vão poder ser encaminhadas. E as mulheres todas que são da região vão poder estar sendo encaminhadas para esta casa. E Parobé vai ter um outro molde de casa-abrigo, que é o que a gente está começando a chamar de casa de passagem, onde as mulheres que precisam fugir mais rapidamente, vão precisar, às vezes, de 1 semana, 2, é pouco tempo para conseguir estabelecer a sua rede, aí sim ela vai estar indo, então, para Parobé. Né? A ideia é que Parobé seja um reforço mesmo, uma casa de passagem, onde elas vão ficar muito tempo. E aí, em Sapiranga, vai ter um outro nível de equipe técnica, porque é necessário, assim, a casa-abrigo não é só um lugar para elas ficarem, não é só tu ter um hotel ou uma casa com um endereço protegido, né? Que a gente não divulga os endereços das casas justamente para ser endereços protegidos. A casa-abrigo é mais que isso. A casa-abrigo vai ter uma equipe técnica, tem uma assistente social, tem uma psicóloga, vai ter uma coordenação. Muitas delas têm equipe de enfermagem. Sim, toda uma orientação, né? Também para que essa mulher consiga... Porque se ela chega lá numa situação física muito debilitada, ela vai precisar de uma enfermeira para estar acompanhando ela. É importante também esse acompanhamento que se tem, né, nessas casas. Eu queria saber, inclusive, da Maria Aparecida, esse acompanhamento, depois que a mulher sai dessa casa de abrigo, ele continua. Se a mulher também tem esse tipo de ajuda de vocês, né? Por um período, sim, né, Grace? Por um período, sim. Elas permanecem acompanhadas, né, monitorada. Inclusive, a Patrulha Maria da Penha vai no local, ver se está tudo bem, né? Mas eu queria falar ainda da questão que a gente diz o aumento da violência. O aumento, eu não acho que não é só o aumento da violência, mas é a coragem das mulheres em denunciar. Claro, antes não tinha apoio, né? Então não é que esteja crescendo, é que as mulheres estão empoderadas, se sentindo amparadas, né? Na certeza de que tem políticas públicas e equipamentos que as acolhem, que as defendem, e por isso elas se encorajam a denunciar. Então, tem esse aspecto aí, né, quando a gente diz aumentou o número de mulheres vítimas. Também aumentou a coragem das mulheres em enfrentar e querer sair desse ciclo de violência em que elas se encontram. Eu até queria perguntar também para a Grace, né? Você que acompanha aí os casos também de perto, Grace, você acha que as mulheres elas estão se apropriando mais dos seus direitos, estão mais conscientes disso? Quer dizer, quando uma mulher ela vai pedir ajuda, tem muitas que a gente sabe que acabam desistindo, acabam sendo convencidas a não fazer a denúncia, a não ir em frente com isso. Mas o que você tem sentido nesse aspecto? Vanessa, eu acredito que sim. Né? Eu acho que os números que a gente tem hoje no CRM, as mulheres que estão em acompanhamento no CRM, elas demonstram isso. As mulheres não têm mais desistido com tanta frequência, né, das suas denúncias, da retirada de boletim de ocorrências, de processos, né? E acho que é importante falar também que o serviço do Centro de Referência, ele tem todo um acompanhamento sistematizado com as mulheres que são atendidas lá, né? Então, nós temos grupos semanais de mulheres, grupos reflexivos, porque o enfrentamento da violência não é só a sua judicialização,
né? Não é só a denúncia, não é só o processo, ele é um processo interno, né? De fortalecimento de autonomia, de garantia de direitos. Então, a partir do momento que elas encontram um espaço onde elas possam garantir isso, possam ter isso fortalecido, elas sim, elas replicam, né? Elas são multiplicadoras desses direitos com as suas amigas e com a sua rede. Então, o que a gente tem percebido no serviço é justamente que as mulheres que são atendidas lá, elas geralmente trazem outras mulheres que também estão numa situação de violência. Acabam entendendo que elas não precisam viver nesse ciclo de violência, né? E é só importante ressaltar que nós não trabalhamos só com a questão da violência doméstica, e sim da violência de gênero, né? Então, as violências institucionais, outras violências, elas também nos chegam e elas também são acompanhadas e atendidas. Bom, o telefone, então, para entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher é o 180. Quem quiser saber mais sobre as políticas para as mulheres, pode acessar também o site spm.gov.br. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada. Valeu.